Você que não gosta de futebol, eu tenho uma péssima notícia para você. Uma péssima notícia para você que não gosta de futebol. Se você trabalhar numa empresa aonde o seu gerente ou o seu chefe, ele tem o hábito de, após horário de trabalho, ele tomar um gorozinho com o pessoal para discutir futebol, e você não gostar, você é diferente para ele. E se ele for cabeça fraca, por mais competente que você seja, dificilmente você será lembrado numa hora de almoço. Você que é mulher, me desculpe, se você não gosta desses reality show aí, conhecido como besterol do Brasil, eu lamento. Você vai ser diferente. E a mesma coisa vai acontecer com a sua chefia. O ser diferente não é só em relação a um credo religioso. O ser diferente é em relação a princípios que a pessoa adquire por causa da educação que ela teve de berço. Uma pessoa que tem educação, meus irmãos, essa pessoa, ela enxerga valores que a maioria não enxerga. Eu não estou dizendo que ela será uma pessoa melhor, mas eu estou dizendo que ela vai ter algumas atitudes que ela vai ser classificada como uma pessoa o quê? Diferente. O caso de Esther era uma mulher bela, formosa, mas ela era diferente. E ela era diferente por quê? Porque ela teve princípios. E princípios dessa Bíblia que você tem na sua mão, do Primeiro Testamento, conhecido como Velho Testamento. Ela teve princípios de amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, com todas as suas forças. Honra teu pai e a tua mãe. Ela teve princípios. Ela teve princípios, não matarás, não cobiçarás a mulher do próximo. Ela teve todos esses princípios. Não terás os outros deuses diante de mim. O problema para ela é que esses princípios que ela teve dentro de casa e ela aprendeu, não foi um princípio somente familiar, foi a estrutura de um povo. E o povo dela, quando tomava posição por causa desses princípios, era perseguido. Então agora ela teria que ter um tipo de comportamento aonde ela não fosse julgada pela família dela, mas que ela fosse julgada pela qualidade que ela tinha. E a qualidade visível que Esther tinha era a sua beleza. Meu irmão, se a sua qualidade for a sua honestidade, você corre o risco. Você corre o risco de, dependendo de onde você está, ser perseguido, porque lá não se pode deixar boa. Uma certa vez eu fiz uma entrevista e eu me lembro que na entrevista que eu fiz com aquele profissional de recursos humanos, ele me perguntou umas 5 vezes se eu iria mentir
eu já estava por aqui com ele. Até que chegou uma hora que eu perguntei para ele assim: a empresa vai me pagar para mentir, é isso? Não. Eu falei: então, já falei que o senhor não vou. Porque se a empresa vai pagar para eu mentir, estou fora. Obrigado. Vou procurar outro emprego. Era uma empresa que trabalhava com informações de mercado confidenciais. E eles já estavam cansados das informações serem vendidas. E eu estava concorrendo àquela vaga. Esse homem só acreditou em mim quando, no meio da entrevista, ele perguntou qual era a minha religião. E naquela época, é claro que foi a semana passada, tá? Naquela época, ser evangélico estava em alta, porque os evangélicos ainda não iam na televisão orar por propina, entendeu? Verdade. Os evangélicos ainda não ficavam extorquindo as pessoas pelos canais de televisão. Ainda havia respeito. Então aquele homem já começou a falar das famílias evangélicas que ele conhecia. E eram tudo pessoas sérias e honestas. E ele me aprovou, não é porque ele acreditou em mim, não. Ele me aprovou porque ele acreditava nas pessoas evangélicas do convívio dele. E aquelas pessoas eram pessoas de palavra, eram pessoas que não mentiam. Aquilo me beneficiou, aquilo me abençoou. Agora você imagine se os evangélicos que ele conhecesse fossem que nem eu, tudo meia boca. Ia ficar ruim, estou brincando, mas ia ficar ruim. Acontece que o que aconteceu com Esther é que para ela poder valorizar a qualidade dela, ela teve que omitir que ela era judia. E ela foi dedicada nisso. Tenta imaginar, aí, nos dias de hoje, a gente vai dizer que ela deu mau testemunho, né? E ela foi obediente a essa posição. Agora, se nós formos para o capítulo 4, no versículo 16, vamos lá. Nós vamos ver que por trás dessa beleza de Esther, havia uma firmeza. Havia uma firmeza nas outras qualidades que ela tinha. Esther, capítulo 4, versículo 16, diz assim, no 15: então disse Esther que tornassem a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas servas também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei, e se perecer, pereça. Aquela mulher, ela soube dar valor à beleza dela, à qualidade humana dela. E isso nós aprendemos que as nossas qualidades são ferramentas na mão de Deus, mas toda ferramenta humana tem um limite. E agora haviam armado, como eu falei no domingo passado, uma armadilha para matar todos os judeus. E ela, sendo uma das esposas do rei, ela poderia muito bem pedir ao rei para que anulasse isso. Mas o problema é que naquela época nem as esposas, nem as mulheres do rei
podiam entrar na presença dele, a lei proibia, era somente se tivesse hora marcada, e ela não tinha, não era o período dela. E perante a lei, qualquer pessoa, independente do relacionamento, independente do cargo, que aparecesse diante do rei, essa pessoa, se fosse nos dias de hoje, ela seria enxergada como terrorista, como atentado ao rei. Qualquer pessoa que aparecesse no saguão e tomasse a direção de entrada do palácio real seria morta. A única coisa que poderia impedir que aquela pessoa morresse era se o rei viesse e estendesse o seu cetro, porque a lei dizia que ele daria livre acesso àquela pessoa. Esther teve educação de